neurogênese, né? Ah, tema complexo para uma curta transmissão. Obrigado. Vamos lá. Como diz aqui o texto, devemos procurar o autoconhecimento. Talvez isso seja a coisa mais importante que podemos fazer durante a nossa vida, é buscar o autoconhecimento, né? E a gente pode fazer isso através de diversos caminhos, né? A gente pode fazer isso através da filosofia, a gente pode fazer isso através das ciências, a gente pode fazer isso através das neurociências, né? E a proposta da conversa hoje é que a gente fale um pouquinho sobre neurociências, né? Vou falar de maneira simples e fácil e acessível, né? Agora entrando mais profundamente no tema das neurociências, né? Uma das maiores descobertas que tivemos nos últimos tempos, talvez 10, 20 anos, é a questão da neuroplasticidade, né? O que é a neuroplasticidade? Explicando isso de maneira muito simples, é a capacidade do nosso cérebro regenerar-se, né? Ou melhor dizendo, é a capacidade do nosso cérebro adaptar-se ao ambiente, adaptar-se com diversas situações ambientais, biológicas, químicas e etc. Isso é uma das maiores descobertas que tivemos no campo das neurociências, né? E por que isso é importante? Porque até há pouco tempo atrás a gente acreditava que o nosso cérebro era um órgão estático ou um órgão que, né, ia envelhecendo e piorando de estado ao passar do tempo, né? E isso é fruto de preconceito, né? Isso é fruto de preconceito, achar que o nosso cérebro, né, ele vai envelhecer e ficar num estado degenerativo, né? E o intuito da minha fala é mostrar o contrário, né? Existem diversos experimentos mostrando como que funciona a neuroplasticidade e a neurogênese. Dos campos importantes e uma das maiores descobertas que tivemos nas neurociências foram certamente os exames de neuroimagem, né? Os exames de neuroimagem nos mostram o nosso cérebro em pleno funcionamento durante a resolução de um exercício, né, de matemática, de lógica, durante o exercício de leitura, de concentração, é possível monitorar o desempenho neurológico do nosso cérebro durante uma atividade específica. Isso também é chamado de mapeamento cerebral, né? Ou também pode ser chamado de biofeedback, né? O que é o biofeedback? É quando faz uma monitorização neurológica, né? Coloca eletrodos no nosso cérebro e vê durante a resolução de um exercício de matemática, de memorização, de concentração, que partes do nosso cérebro ativam, né, durante o exercício. Isso são avanços da neurociências que veio, né, com os exames de neuroimagens, e são diversos exames de neuroimagem, eletroencefalograma, magnetoencefalograma e etc, né? Vamos lá, mas tem algo novo a ser acrescentado a essa discussão, né? Algo novo que eu falarei para vocês agora, que é o seguinte. Há pouco tempo atrás, acreditava-se que o cérebro do adulto era menos flexível que o cérebro da criança, né? Achava-se isso. E isso também é fruto de preconceito, né? É bom deixar claro que, assim, é óbvio que o funcionamento neurológico, bioquímico do cérebro da criança, adolescente ou adulto são diferentes. Mas não é verdade, né, que o cérebro do adulto é menos flexível, menos plástico, né, menos elástico do que o cérebro de uma criança. Isso não é verdade.
Os dois têm níveis de complexidade e flexibilidade, né, e plasticidade diferente para cada pessoa, cada situação, cada ambiente, de acordo com cada hábito que a pessoa tem ou não tem, né? Vamos falar sobre a importância dos hábitos, né, no processo de neurogênese e no processo de plasticidade. Vamos adiante. Outra coisa importante que eu trago para vocês, né? Um preconceito, um erro que tínhamos até então, né? É que achávamos até pouco tempo atrás, né, que as células nervosas, né, que as células cerebrais, elas não se regeneravam. Achávamos isso, né? Acreditávamos nisso. E isso também provou-se ser fruto de um equívoco, um erro, né? Para quem trabalhou em hospital geral, em unidades de neurologia, né? Antigamente diziam-se, né, que numa crise convulsiva o paciente perdia milhares de neurônios e eram neurônios que morriam e não se regeneravam. Isso é fruto de erro e de preconceito, de má informação, né? Atualmente é possível saber que sim, existe um processo chamado de neurogênese. E através de diversas práticas de monitorização cerebral e neurológica, é possível monitorar e perceber e captar os processos de transformação de uma célula-tronco até uma célula nervosa. Pois é. É claro que nem todas as células completam este caminho, mas é possível completar este caminho, né, através das células-troncos. Todo mundo, acho que a maioria das pessoas conhece um pouco de célula-tronco, né, que são células com uma habilidade de se adaptar a diversas partes do nosso organismo, digamos assim, né? Então, isso é importante falar que existe um processo chamado de neurogênese, que é o surgimento e o desenvolvimento de novas células nervosas, né, no nosso sistema neurológico. E, atualmente, acredita-se que talvez, isso que eu vou falar é uma coisa bem delicada, viu? Uma coisa bem delicada. Alguns cientistas acreditam que há uma relação, né, entre a neurogênese, os nossos novos neurônios, com os processos de cognição, né? Talvez, eu disse, talvez haja uma relação, né? O que são os processos de cognição? São memória, são atenção, a linguagem. Então, alguns cientistas chegam a defender que o processo de neurogênese pode facilitar, aumentar, ou melhor dizendo, interferir nos processos de cognição da pessoa. Isso é um assunto delicado e é um tema bem discutível na comunidade acadêmica, né? Olha só, será que os nossos novos neurônios podem nos ajudar à aquisição de novas habilidades? Se sim, em que medida, né? Essa é uma boa discussão acadêmica. Continuando. É verdade também, como eu disse, né, que o nosso cérebro não funciona igual em todas as fases da nossa vida, né? Ele funciona de maneira diferente, de acordo com o ambiente que a gente vive, com os nossos hábitos, com a nossa biologia, com a nossa genética. Mas como eu falo para vocês, uma coisa importante é ser ressaltado que o nosso cérebro é possível que nós formatemos de acordo com a necessidade, de acordo com a nossa vontade, certo? E que é possível também ter algo chamado de envelhecimento saudável. Isso é um tema muito importante. Envelhecimento saudável é uma coisa que eu falo para todas as pessoas.
né? É possível envelhecer com saúde. Não é só possível, como necessário. E eu diria que até um desafio envelhecer com saúde, né? É possível. E como podemos fazer isso? De diversas formas. Já falei para vocês sobre a importância dos hábitos, né? Mas também podemos falar sobre exercícios cerebrais. Existem diversos milhares ou talvez milhões de exercícios cerebrais que preparam o nosso cérebro para desafios cada vez maiores, né? E a maioria das pessoas conhecem quais são esses exercícios cerebrais, né? Por exemplo, atividade física regular. Atividade física regular facilita os processos de neurogênese, sim. Uma alimentação adequada. Tudo que eu estou falando é óbvio, né? É óbvio, sim. Uma alimentação adequada é fundamental para os processos de neurogênese. Quem faz exercícios de memorização nunca falha na questão alimentar. Nunca falha. Eu faço exercícios de memorização e eu percebo, né, o que eu estou comendo, se isso facilita ou piora o exercício de memorização, de concentração ou até de meditação, né? Outros exercícios cerebrais são hábitos de leitura e de estudo. Recentemente eu li, né, que a aquisição de um novo idioma, quando a pessoa treina um novo idioma, isso aumenta e facilita a capacidade de neurogênese da pessoa. Olha que interessante, né? Interessante a gente procurar falar, comunicar através de outra linguagem. Tá aí o pulo do gato, né? A nossa relação entre humanos, ela passa pela linguagem, perpassa pela linguagem. E não só a linguagem verbal. Quando a gente vai conversar com uma criança bem pequena ou um recém-nascido, nem sempre a gente está usando somente a linguagem verbal. Isso é muito importante. Outro, né, tópico importante sobre exercícios cerebrais são a resolução de problemas matemáticos em níveis cada vez maiores e aumentando a complexidade do exercício matemático. Isso também afeta a nossa neurogênese e a nossa plasticidade cerebral. Existem também possível treinar isso através da musicoterapia, né? Conhecendo, tentando compreender, tocar um instrumento novo, ou seja, existe uma infinidade de possibilidades de exercícios cerebrais. Cada um que encontre o seu melhor modo. Agora vamos falar, né, sobre plasticidade, né, plasticidade cerebral, e também vamos falar sobre a plasticidade positiva e a diferença da plasticidade negativa. É meio óbvio para hábitos saudáveis, modelação ou modulação cerebral para hábitos saudáveis, padrão de sono, alimentação, estudo constante, né? Isso é uma plasticidade positiva. A plasticidade quer dizer que o nosso cérebro está em constante mudança. E essa mudança pode ser para o bom, para o bem, para o correto, para o belo, né? Ou pode ser para o ruim, uma plasticidade negativa. O que seria uma plasticidade negativa? Seria uma modulação, né, cerebral para hábitos degradantes. Por exemplo, péssimo hábito alimentar, sedentarismo, falta de sono é uma plasticidade negativa, falta de sono adequado. Quem não dorme bem pode ter problemas, psicológicos, né? Qualidade de sono é tudo, muito importante,
Muito importante, não preciso nem falar sobre isso. E até a depressão ela pode afetar a nossa plasticidade, né, para um padrão negativo. Sim, a depressão pode ter relação com os hábitos, com um hábito, mas isso é um assunto delicado. Vamos adiante. Vamos lá, existem algumas doenças, né, degenerativas que dificultam o processo de neurogênese e da plasticidade cerebral. Né? Existem a doença de Parkinson, Alzheimer, problemas neurológicos específicos, esclerose, epilepsia, né? Mas a depender do hábito de vida da pessoa, né, é possível moderar, né, o impacto de um transtorno degenerativo que a pessoa pode ter, né? Me veio uma reflexão agora, né? A gente está falando de envelhecimento saudável e adoecimento, né? Deixa eu lançar uma pergunta para vocês. Por que será que a gente adoece? Por que será que a gente adoece? Pensemos nisso, né? Eu li essa reflexão num livro, né, sobre meditação, né? Um livro sobre budismo, né, que dizia o seguinte: envelhecemos e adoecemos para ensinar todas as pessoas ao nosso redor a importância do cuidado e da compaixão. É por isso que a gente envelhece. Para aprendermos a cuidar-nos uns dos outros. Certo? Vamos continuar aí falando sobre vamos falar sobre o terreno fértil. O que quer dizer? Por que esse slide aí? Terreno fértil. Seguinte, o nosso cérebro ele pode ser considerado analogicamente como uma semente. Uma semente lançada sobre um terreno, né? A depender das condições do terreno, não vou nem falar da semente ou do cérebro, vamos falar das condições do terreno, né? Se for lançado num terreno saudável, tem a possibilidade de um aumento, de uma melhora. Tudo isso a depender do ambiente do qual estamos inseridos. Isso é importante falar. A nossa saúde neurológica, ela não tem somente relação, né, com a nossa biologia, com a nossa genética. Ela tem muita relação com o ambiente que a gente vive, com a sociedade que a gente vive, com os hábitos que a gente cultiva no nosso dia a dia. Porém, contanto, entretanto, todavia, mais do que uma semente, né, o nosso cérebro tem a capacidade de autoformatação. Vocês acreditam nisso? Alguém acredita nisso? Eu acredito. Que o nosso cérebro ele tem a condição de formatar a si próprio de acordo com a nossa vontade. Pensem nisso. Pensem nisso. Tema delicado, hein? Finalizando, é importante falar que todas as pesquisas e conhecimentos e descobertas no campo das neurociências duram muito pouco tempo, né? Todas as descobertas do campo das neurociências duram pouco tempo, né? Uma descoberta das neurociências é atropelada por uma nova descoberta, né? E a maneira como a gente tem de lidar com isso é ter uma pesquisa constante, hábito de pesquisa constante. Como eu sou psicólogo e filósofo, eu mantenho um hábito de pesquisa e constante estudo,
né? Porque a todo instante descobre-se uma nova habilidade cerebral, neurológica ou até psicológica que eu sempre faço questão de colocar em prática, né? Na minha vida, fazendo bem a mim, quem sabe eu poderia passar para alguma outra pessoa, certo? Então, pessoal, esse é o espírito, né? Esse é o espírito da pesquisa, esse é o espírito filosófico, esse é o espírito científico, ou melhor, esse é o espírito científico-filosófico, porque uma coisa não exclui a outra, que nos mantém numa busca constante de autoconhecimento, né? Não só para nós, mas para toda a nossa comunidade para a qual a gente está inserido. Perfeito? Lembrando que este texto, este material está disponível no meu site www.felipemargarido.com.br. O texto se chama Plasticidade Cerebral e Neurogênese, está com acesso gratuito, free, né? Então dá uma olhada lá, deixe seu comentário que eu respondo assim que puder, tá certo? Por hoje é só. Agora o nosso terapeuta, amigo, Ricardo Molina, vai continuar a conversa sobre exercícios cerebrais. Tá bom? Obrigado e até uma próxima. Muito bem. Garotada. Foi muito legal, não é verdade? Vocês ficaram aqui nessa conversa com o Felipe, o professor Felipe Margarido, para aquecer só, porque agora a gente vai começar a malhação cerebral. Nós somos um ser pensante, não é verdade? E vamos colocar a nossa mente para funcionar justamente nesse momento com esses exercícios que eu coloquei aqui para vocês. Olha, presta atenção. O primeiro exercício que a gente estimula que as pessoas façam é sentir. Quando a gente está feliz, quando a gente está triste, ansioso, a gente estimula o nosso corpo e o nosso cérebro. Quando a gente sente amor, então, vixe Maria, dopamina, serotonina, ocitocina, tudo isso vai se misturando como uma química dentro da gente e vai formando as configurações de sentimento, de sensações, de pensamentos, né? Como a gente falou na aula anterior lá sobre o poder do pensamento, isso daqui é totalmente aquilo que a gente falou. A gente se coloca numa situação e aí pensa sobre aquilo e acaba criando tudo aquilo que a gente pensou, certo? Agora vamos usar esse exemplo aqui, esse teste, né? É um teste de cérebro porque a gente não vê diferença nenhuma nesses ursos. Mas se começar a prestar atenção, eu vou colocar até em tela cheia para vocês verem. Se começar a prestar atenção, qual que é o urso mais que tem alguma diferença? Vocês conseguem perceber? Deixa aí no chat que eu quero saber quem acertou esse teste. Eu vou logo eu vou falar por que existe isso, né? O nosso cérebro a todo momento ele está querendo unir as coisas, resolver os problemas e tirar a gente da dor. Então, quando você se depara com uma situação dessa onde tem três coisas praticamente iguais, o seu cérebro fica perdido. Fala, meu Deus do céu, onde é que está a diferença? Eu quero achar a diferença. E você fica procurando. Pô, será que é no olho? Será que é na orelha? Será que é na gravata? Fica a dica. Aí, ó, na gravata. Se vocês puderem perceber, todos os ursos aqui, eles têm a gravata com um detalhezinho diferente na sombra. Foi esse motivo que fez ele ser diferente, o seu cérebro conseguir ou não identificar a diferença. Olha essa daqui. Qual a cor da fonte? Você tem que falar a cor da fonte e não ler a palavra. Você consegue? Tenta aí. Verde, amarelo, rosa, vai, continua. Tem que falar a cor que está dentro da letra, tá? Nosso cérebro começa a se perder de novo. Por quê? Porque vai bugando. O hemisfério direito, o hemisfério esquerdo. Fala assim, mas
tem escrito branco e é amarelo. O que está acontecendo? Você está me dando um curto-circuito. E nessa vez que a gente percebe como que o cérebro se comporta, a gente vai tratando, vai treinando para ter mais atenção, para ter uma performance melhor. Vai chegar uma hora que você vai conseguir falar certinho se você treinar, viu? É assim que funciona o cérebro. Com o treinamento, tudo é possível. Olha esse então, esse daqui foi um teste aplicado em macacos. E eles colocavam isso na tela para o macaco apertar com o dedo em sequência. Então imagina só, o 1, o 2, onde está o 3? 3, 4 e assim por diante. Vai chegar uma hora que você vai conseguir resolver isso rapidinho, porque o seu cérebro já estava praticando, já estava habituado, acostumado com essa atividade, com essa relação de números aí. Interessante, né? Dizem que os macacos fazem muito mais rápido esse teste. Esse daqui é muito legal. É para você fazer isso aqui, ó. Você faz isso, né? Isso. Então fica fazendo isso e isso. Então, isso. E vai tentando modular como se fosse se comunicar por sinais. A comunicação em sinais, né? Que a gente chama de... Não é braille. Libras. A comunicação em Libras, ela estimula muito os dois hemisférios do cérebro, porque você tem que pensar com um para o que você vai falar e o outro tem que executar aquele formato de comunicação na mão. A gente faz isso com a boca, né? A gente modula as palavras de acordo com a letra que a gente quer se comunicar. Mas como o surdo e os mudos não tem como falar, porque eles não identificam os sons, eles não conseguem reproduzir, então fica difícil. Então os sinais com as mãos ajudam eles a desenvolver essa habilidade. Olha que interessante. E agora? Vocês estão com a mente mais disposta? Essa daqui foi o encontro do Yogai, que nós fazemos todas as semanas, às quintas-feiras,